Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio e TV Fraternal. Muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Evangelho. E não a mais um, mas sim ao primeiro Evangelho de 2023. Então, de coração aberto, aqui desejar para todos vocês, todos nós, um ano repleto de paz, de muita lucidez, de muito discernimento através do ensino de Jesus. E, como todas as quartas-feiras, nessa primeira quarta-feira do ano, o nosso primeiro Evangelho com muita satisfação, com muito empenho, um ano que se inicia, nova oportunidade, uma nova página a ser escrita. E vamos adiante, sempre na certeza do amparo divino. E hoje o Evangelho dessa noite, a gente vai falar sobre o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe, item 8, parentesco corporal e espiritual. Então, para você que nos acompanha aí e já quiser ir buscando o tema, vai procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8. Ou aqui abaixo do vídeo tem a descrição do texto que será lido do Evangelho. Não deixa de dar uma passadinha também no site da Rádio Fraternal, www.fraternal.net.br. A Rádio TV Fraternal tem um arsenal muito grande da doutrina espírita, com músicas, com palestras, com evangelho, com tudo. Então não deixe de dar uma visitada lá no site, que é muito interessante, que é muito bom, e compartilhe, porque a Rádio TV Fraternal está em todas as redes sociais. Então compartilhe com um amigo, com um parente, às vezes uma palavra amigo, uma orientação que seja necessária através do Evangelho, no Evangelho no Lar, no programa de hoje. É um esclarecimento, é aquela que tira dúvida, aquela pergunta, aquele questionamento que temos acerca das dúvidas, dos momentos pelos quais passamos. E às vezes a gente conversando aqui através do Evangelho, podemos lucidar, esclarecer essa dúvida. Durante o Evangelho, faça com seus familiares, mas se não puder fazê-los, faça sozinho mesmo. O importante é o Evangelho no lar. É aquele momento em que você abre as portas não só da sua casa, mas do seu coração para a espiritualidade amiga, por um momento de reflexão com Jesus, acerca do que Jesus nos ensina, acerca do que Jesus vem nos falar há tanto tempo e que ainda não executamos da melhor maneira possível. Então, como diz André Luiz, a casa que faz a prece, ela se torna uma fortaleza. E não é lógico que ele quer dizer com isso, se torna fortaleza no sentido de que lemos aquilo, interpretamos aquilo e vamos praticar aquilo que lemos. Senão, é palavra morta. E Cristo nos ensinou, cada um por suas obras. Então, façamos a nossa parte. Aí você pode deixar também, como nós deixamos aqui a garrafa de água, um copo de água, e depois você pode ingerir essa água, que é a água fluidificada. Ou seja, ela tenha o que for necessário para o seu restabelecimento espiritual e até mesmo físico. Eu sou o Daniel, eu vou fazer a condução desse evangelho dessa noite, desse primeiro e maravilhoso evangelho de 2023, acompanhado aqui dos meus amigos, a Márcia, que vai fazer a prece inicial, o Ricardo, que vai fazer as vibrações, e a Mara, que vai fazer a leitura e a prece final. Boa noite. Então, estamos todos já prontos aqui para o Evangelho, felizes e satisfeitos pelo nosso primeiro Evangelho, e para começar a nossa prece inicial com a Márcia. Boa noite. E assim nós vamos acalmando o nosso coração, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a toda a legião do Evangelho, pedindo a proteção de Mãe Maria, para começar esse episódio de um Evangelho no Lar. E assim, como sendo o primeiro Evangelho do ano, agradecendo a todas as oportunidades que nós temos e pedindo uma proteção, uma bênção especial. Pedimos que todos os lares sejam abençoados, cheios de elevando-se as energias. E a gente possa, através do Evangelho, receber todas as bênçãos, aproveitar todas as palavras que são ditas, acalmando o nosso espírito e nos preparando para as necessidades de todos os dias e em todos os momentos.
E assim nós vamos agradecendo a essa oportunidade. E para dar início, nós vamos fazer a oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Feita a prece inicial, vamos então para a leitura do texto da noite, que será feito pela Mara. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, honra a teu pai e a tua mãe. Parentesco corporal e espiritual. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, são os mais frequentemente espíritos simpáticos, ligados por relações anteriores, que se traduzem pela afeição durante a vida terrena. Mas pode ainda acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns para com os outros, separados por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem também por seu antagonismo na terra a fim de lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, portanto, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos, que unem os espíritos antes, durante e após a encarnação. Donde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem, pois, atrair-se, procurar-se, tornarem-se amigos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, como vemos todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver, pela pluralidade das existências. Há, portanto, duas espécies de famílias: as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, duradouras, fortificam-se pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a própria matéria, extinguem-se com o tempo e quase sempre se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi o que Jesus quis fazer compreender, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, ou seja, a minha família pelos laços espirituais, pois quem quer que faça a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Como eu disse no início, o Evangelho vem para nos esclarecer, e isso é muito esclarecedor. Parentesco corporal e espiritual, que ele começa dizendo que o corpo precede do corpo, mas o espírito não precede do espírito. E o que ele quer dizer aqui? A alma, enquanto encarnados, nós temos a alma, mas quando desencarnamos, quando falecemos, deixamos a face terrena, o que sobrevive, o que continua vivo é o espírito. E o espírito vai voltar, ele vai reencarnar. Então veja, o espírito precede do espírito, ele já existia, ele sempre existiu. Agora, o corpo, em cada nova encarnação, é um novo corpo. O espírito não, é o mesmo, ele vem vindo o mesmo. Por isso, as situações nas quais nós nos colocamos, que ele fala aqui de situações passadas,
Então, fica claro quando ele fala aqui que tem pessoas que nós, da família, que não sintonizamos, que não entrosamos tão bem como um amigo do trabalho, como um amigo da escola, uma amiga da faculdade, enfim. E isso ele vem nos explicar. Que quer dizer o quê? Que pode ser que aquela pessoa faça parte da minha família espiritual, mas ela não compõe a minha família corporal. Aí você fala, então por isso tenho tanta afinidade com pessoas às vezes estranhas à minha família? É uma resposta como o texto de hoje nos traz. E por que às vezes eu tenho tanta antipatia por um parente, por um familiar? Pelas vidas do passado, que também me trouxeram agora a nova prova. Para quê? Para eu exercer aquilo que Jesus veio me ensinar. Tolerar, paciência. Porque, lembrando a frase de Joana de Ângeles, quando ela diz que lá na frente você vai entender que a batalha nunca foi de você com os outros, mas sim com você e você mesmo. O que ela quer dizer com isso? Nós temos que nos moldar, nós temos que evoluir. E cada um vem, o Espírito, por isso ele retorna. O Espírito não precede do Espírito, porque ele é o Espírito e ele vem cada vez aprendendo. É como um aluno que vai à escola todos os dias. Então, cada vida, uma nova fase de aprendizado. Então, o Espírito veio numa nova família, num novo corpo, e o que o pai, a mãe, nessa nova encarnação cedeu a ele, foi a aparência. Foi o envoltório carnal. Por isso que a gente vê em muitas famílias, o pai é de uma reputação ilibada, o pai é muito honesto, o pai é muito correto, a mãe e o pai são corretos e probos, e o filho nem sempre segue essa mesma dignidade. E de onde vem isso? Como que pode um pai e mãe tão honestos e um filho que não segue esse exemplo? Uma prova na família que muitas das vezes esses espíritos pediram para passar por aquilo. Os pais naquela missão de educar aquele espírito, de ensinar a dignidade para ele, e o filho naquela condição de aprender e exercer aquilo que os pais estão ensinando. Então, esse assunto é muito esclarecedor. Esse tema do Evangelho é muito esclarecedor. E eu dou apenas a abertura para os comentários e passo para os demais da mesa agora que quiserem falar acerca do texto. Como é bom iniciar o ano falando de família, da nossa família. E como é bom saber, por meio do Espiritismo, que mesmo que nós tenhamos os nossos familiares consanguíneos, que muitas vezes não combinam em pensamento, em tolerância, em respeito, em amor e carinho com a gente. O Espiritismo vem e explica, né, que muitas vezes os nossos familiares espirituais estão em outras famílias consanguíneas e nós nos encontramos durante a encarnação presente. E por outro lado, podem existir pessoas da nossa família de sangue que não fazem parte da nossa família espiritual. Mas o que eu queria dizer é assim, que a gente tem que... Se nós temos uma família espiritual, é porque lá atrás nós, muitas vezes, entramos em adversidade com essas pessoas, com esses seres, com esses espíritos, mas fomos moldando o nosso comportamento, o nosso amor, fomos nos entendendo e formamos a nossa família espiritual. Por isso que se você tem uma família hoje consanguínea que traz um familiar que traz problema para você, para sua família, que não está combinando, saiba disso, que faz parte do trabalho. Se ele está na sua família, é porque faz parte do trabalho dele e de você, de todos os familiares daquela família de sangue, nessa atual encarnação, trabalharem para moldar o caráter de ambos, né? Nem sempre o outro que não combina com o nosso pensamento é o que está errado, né? Nem sempre. Muitas vezes nós estamos errados. Então faz parte do nosso aperfeiçoamento moral, para que esse ente, que hoje parece que só faz parte da família de sangue, se torne um espírito familiar para nós. Faça parte da nossa família espiritual. E como é bom saber que nós temos essa família espiritual e que muitas vezes temos pessoas do outro lado que não estão encarnadas agora neste momento.
e que vamos encontrar quando desencarnarmos. A nossa família espiritual deve sempre ser aumentada. É isso que nós fazemos aqui, com a prática dos ensinos de Jesus, com a prática do amor, com a prática de um ajudar o outro, para que possamos evoluir todos juntos. O que eu diria aqui hoje é o seguinte: temos irmãos de sangue e irmãos de coração, né? Irmãos do amor. É a mesma coisa, nós temos duas famílias, a família consanguínea e a família do amor. E muitas vezes, como já foi dito aqui pelo Daniel, pela Mara, nem sempre na família de sangue as pessoas que estão ali realmente conseguem conviver dentro de uma união, de uma harmonia, de um amor constante. Temos as pessoas que têm essas dificuldades e, como já dissemos, estamos aqui para melhorar tanto a eles quanto a nós. E essa família do amor, que é a família do coração, que são os amigos, são as pessoas que a gente encontra no decorrer do nosso caminhar, quase sempre são o nosso maior apoio para que a gente possa juntar essas pessoas e conseguirmos progredir em alguns sentidos e em alguns momentos. E a família do amor é muito importante, né? Então, acho que é isso que ele diz aqui. Na realidade, nós somos todos irmãos, caminhamos juntos nessa vida por vários motivos, independente de serem laços consanguíneos ou laços de amor e de carinho, né? A doutrina, ela é tão maravilhosa, né? E ela é tão esclarecedora e tão confortante. Ela nos esclarece e, através dos seus esclarecimentos, através do entendimento que a gente vai adquirindo com os ensinamentos que já nos foi passado por Jesus e que a doutrina vem trazer para a nossa linguagem, trazer para a nossa capacidade de entender, ela acaba nos consolando e nos confortando muitas vezes, ou talvez a maior parte das vezes. A gente repete tanto, né, a necessidade de se fazer o evangelho dentro do nosso lar. E talvez uma das principais coisas que para a gente é difícil de nós conseguirmos passar dentre as provas, dentre as situações do nosso cotidiano que nós vivemos, uma das principais coisas que nos desequilibram, que mexe muito com o nosso equilíbrio, são os problemas familiares. São as nossas relações com aquelas pessoas próximas a nós. E quando fala-se em fazer o evangelho dentro do nosso lar, e poder, se possível, claro, reunir os nossos familiares, na realidade nós estamos juntando um grupo de pessoas para poder ter a interpretação do que vem a ser a nossa vida, do que vem a ser a nossa encarnação. E talvez buscar muito mais, a partir do momento que nós passamos a entender um pouco como é que se procede as reencarnações sucessivas, e a partir do momento que sabemos que tudo não vai acabar no amanhã ou daqui a algum pouco tempo, porque o espírito ele é eterno. Então nós passamos talvez a ser mais tolerantes. Tolerantes porque, como já foi dito, nós temos sim dívidas de situações passadas. E que nós temos que entender que da mesma maneira que nós temos uma pessoa ao nosso lado que talvez não compartilhe muito com as nossas opiniões, nem sempre é essa pessoa que está errada. E muitas vezes nós vivemos junto dela para que possamos sim nos harmonizarmos. Harmonizar em pensamento, harmonizarmos em sentimentos, em verdade. Então, o Evangelho ele acaba nos ajudando nesse sentido,
porque o Evangelho nos traz puramente o ensinamento do nosso Mestre querido. E junto com esse ensinamento, ele nos traz todo o apoio, todo o amparo e todas as vibrações dessa equipe que está sempre presente conosco. E durante o Evangelho, aquelas pessoas que estão participando do Evangelho, com certeza também estão sendo tratadas, estão sendo equilibradas. E vão repensar, sim, no seu momento íntimo, ao dormir, ou no momento que ela esteja desligada do seu cotidiano, sim, vai passar pensamentos diferentes para ela que são pensamentos elevados, pensamentos talvez de que ela precisa ser mais tolerante, mais indulgente, mais resignada, mais dedicada, né? Então, a doutrina, ela realmente é maravilhosa nesse sentido. E o Evangelho é a base, é o pilar de tudo, para que a gente possa se apegar nele e buscar sempre o melhor. Muito bem. Por aí a gente também deixa bem claro, e aproveitando o tema, que é da família, que o Evangelho deve ser feito com esse intuito. O intuito da reflexão. E até mesmo nessa conversa sobre o Evangelho, cada um vai dar o seu ponto de visão acerca do texto lido, que é o que nós fazemos aqui, você faz com seus familiares, se eles participarem. O Evangelho jamais tem a função de ser um momento para se passar alguma história limpo, ou como se diz, entre aspas, lavação de roupa suja. Não é o momento oportuno. É a reflexão onde eu entendo o ponto de vista, onde eu exponho o meu ponto de vista e entendo um ponto de vista alheio. Quando Jesus disse amar, e principalmente lá depois quando ele veio e disse amai os vossos inimigos, como nós já vimos aqui no Evangelho do ano anterior, ele queria dizer também respeite os outros. Isso é importante, isso também é amar. Dando sequência ao nosso Evangelho, vamos agora para as vibrações, que será feita pelo Ricardo. Então vamos todos, nesse momento de paz, aproveitando o início de um novo período, uma nova faixa de tempo. Vamos esquecer o nosso dia a dia, as nossas preocupações. Vamos deixar de lado as desavenças, os desentendimentos, aquele dia difícil que passamos. E vamos esquecer, inclusive, aquele dia feliz também, porque nesse momento nós vamos nos conectar com esses amigos queridos que nos acompanham desde o início do Evangelho. E juntos vamos formar uma corrente de amor, uma corrente sólida, pois vamos mentalizar Jesus à nossa frente. Jesus adentrando as portas de nosso lar, estendendo suas mãos. Vamos sentindo este abraço fraterno, esta energia que aquece o nosso corpo, o nosso ser. Obrigado, Jesus, por estar conosco. E neste momento, Jesus, nós queremos te oferecer o que de melhor tivermos dentro de nós, para que esta equipe socorrista possa juntar toda esta energia, todo amor que possamos produzir neste momento, e levar aos locais mais longínquos, onde houver um irmão necessitado, onde houver um irmão desconsolado,
carente, que ele seja envolvido e que ele possa sentir a tua presença ao seu lado, que possa pegar em suas mãos e se reerguer, retomar a sua jornada, retornar a sua caminhada, que ele possa ter forças, perseverança e, acima de tudo, Jesus, muita fé em Deus, de que tudo passa e este momento também passará. Te pedimos, Jesus, que essa energia também envolva todo o nosso lar, para que aqui seja feito toda a higienização, toda a limpeza, harmonizando todo este local. Que a tua paz se faça aqui, agora e por todo sempre, Senhor. Que possamos continuar juntos, cada um na sua função, cada um no seu comprometimento, mas sempre buscando unirmos para juntos nos tornarmos mais fortes. Que a tua paz seja aqui, Senhor, agora e sempre. E Deus, nosso Pai, de infinito amor, nos envolva e nos proteja. Que assim seja. E a Mara agora fará a prece final do nosso Evangelho. Vamos aproveitar esse momento de sintonia com Jesus Cristo. Toda essa energia que recebemos, essa luz, e vamos agradecer do fundo da nossa alma, do nosso espírito, do nosso coração, a presença de Jesus Cristo em nossas vidas, o seu Evangelho, os seus ensinamentos e principalmente a sua luz e a sua força. Que Jesus possa permanecer em nossos lares, junto de cada um de nós, durante todo o dia, durante toda a noite, em todos os momentos. E vamos senti-lo, vamos nos conectar e vamos também ser um ponto de luz para tantos que necessitam. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Nossa Senhora, Nossa Mãe Santíssima. Muito obrigada a todos, toda a equipe espiritual do Evangelho no Lar, aos nossos anjos da guarda. Que Jesus abençoe sempre a cada um de nós, em nome de Deus, nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males. Assim seja, graças a Deus. Pois bem, e assim encerramos o primeiro Evangelho do ano, com muita satisfação, muita alegria em nossos corações, como já foi feita a prece, as vibrações, pedindo a Deus para mais um ano com muita paz, com muita luz em nossos corações, ajudando-nos a discernir sempre e sempre seguindo o caminho que Jesus nos ensinou. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. O propósito da rádio é esse, é levar a palavra do Cristo adiante através da doutrina espírita. Então, compartilhe,
entre no site da fraternal.net.br, assista, veja os conteúdos que lá estão disponíveis e divulgue o quanto puder. Leve uma sementinha da palavra de Jesus àqueles que precisam. A gente vai ficando por aqui. Foi um prazer tê-los conosco e até o próximo Evangelho na semana que vem. Boa noite. Tchau.